Oi, pessoal, espero que você esteja aproveitando ao máximo a nossa programação. O Festival Inova Klabin recebe agora um convidado muito especial, o CEO global da Votorantim Cimentos, Marcelo Castelli. Oi, Marcelo, que prazer recebê-lo aqui no nosso festival. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rosana. Super bom estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite da Klabin. A Klabin tem sido uma grande parceira na minha vida profissional, independentemente do setor em que eu tenha atuado. Então, prazer ótimo. Muito bom estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Marcelo, eu queria repercutir com você a importância da indústria de cimento no mundo, né? Uma indústria que revolucionou a história da engenharia, que é crucial para o desenvolvimento da sociedade. Para onde você olha tem cimento, mas por outro lado a gente sabe que o cimento provoca um impacto ambiental fortíssimo. Eu tenho um dado, por exemplo, que denota muito isso, né? A indústria cimenteira é responsável por 8% das emissões de dióxido de carbono. Ao mesmo tempo, a indústria tem se preocupado, empreendendo esforços para se tornar cada vez mais sustentável. Vocês, inclusive, lançaram os compromissos em sustentabilidade para 2030. São 19 metas, né, com o objetivo de realmente mitigar esses impactos e gerar impacto positivo para a sociedade, para as comunidades ali afetadas. Queria que você falasse um pouco sobre esse compromisso que vocês estabeleceram. Muito bom. Primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que esse é um tema central da nossa indústria. Não só da nossa indústria, mas todas as indústrias que têm na sua essência, nas suas cadeias produtivas, o que a gente chama de são carbon intensive, né? Então, veja, é o que você falou, o cimento, o concreto, né, e o cimento, eles são, talvez, é o material mais utilizado, feito pelo homem, produzido pelo homem. As maiores emissões de gases de efeito estufa e o CO2 equivalente no mundo estão nos setores de transporte, geração de energia, siderurgia e cimento também. Nós estamos, como você falou, entre 7% a 8% das emissões globais. Nós aqui na Votorantim Cimentos, tal como nós na indústria, nesse setor, existe toda uma agenda do que a gente chama de innovability. Quer dizer, a inovação e a sustentabilidade e a agenda ESG, elas andam lado a lado, não são excludentes, muito pelo contrário. Então, o que nós estamos fazendo como setor no mundo? A Votorantim é a sexta maior empresa do mundo e é a líder aqui no Brasil. Nós recentemente lançamos as nossas metas 2030, que ela traz um avanço maior. Vou me ater somente à questão das emissões de carbono equivalente. Nós, aqui no Brasil, se o mundo emite ao redor de 7% a 8%, nós do Brasil emitimos abaixo de 3% de emissões comparáveis, né, de CO2 equivalente por cada tonelada de cimento ou concreto que nós produzimos. Por que isso? Porque aqui a nossa norma permite a adição de produtos cimentícios que não têm essa pegada na sua formação de emissão de CO2. A Votorantim Cimentos ela tem, então, um compromisso de reduzir. Nós reduzimos a nossa emissão desde 1990, todas as nossas indústrias se comparam ao que nós emitimos em 90 e como é que nós estamos agora, né? Nós já reduzimos mais de 23% até agora e nós queremos reduzir mais ainda, ou seja, em 1990 a gente emitia quase 800 quilos de CO2 por cada tonelada, por cada 1.000 quilos de cimento que a gente produzia. Atualmente a gente está em 591, nós queremos chegar até 2030 em 540, mas a grande cereja do bolo, Rosana, até que para 2050 nós vamos ser carbon neutral. Nós vamos ter zero de emissão no que a gente chama do escopo 1, 2 e 3 dos sistemas de carbono, ou seja, não só na nossa produção, mas na cadeia de valor. Nós estamos trabalhando para isso. O que nós temos feito? Né? Não são só planos. Nós temos feito abordagens inovadoras de modelo de negócio. Então, ou seja, como a gente tem que continuar apoiando a infraestrutura, o bem-estar, a mobilidade urbana e tudo aquilo que a sociedade moderna vê de benefício no uso do cimento e do concreto, nós temos que descarbonizar. É o que a gente chama de green cement, é o cimento verde.
Então, formas diferentes. 30% do que a gente emite quando produz o cimento vem do uso de combustíveis fósseis. Para isto, nós já temos uma pegada de substituição térmica equivalente de combustíveis renováveis, da ordem de 34%, nós vamos chegar em algumas unidades a 70%, 80%. Então, essa é uma primeira visão que já acontece hoje. Nós, recentemente, jogamos para o mercado, lançamos um novo negócio, uma empresa que se chama Verdera, que pertence 100% à Votorantim Cimentos, aqui no Brasil, que está transformando o que a gente chama do lixo para o luxo. Resíduos de outras indústrias são combustíveis para nós. Então, é um efeito do coprocessamento, onde a gente ajuda a cadeia de valor, até na economia circular, a fazer esse tipo de coisa. E não são só resíduos industriais, são resíduos urbanos também. Aí nós não competimos no S do social com os catadores, com os recicladores, é exatamente no resíduo dos recicladores, que ainda acabam, né, o pós-coleta seletiva que vai para aterro, isso vem para nós. Então, é um avanço muito grande, com alta tecnologia, e os fornos de cimento são equipamentos perfeitos pela alta temperatura e pelo tempo de residência. Então, há um coprocessamento que é diferente da incineração. Não tem resíduo, não tem nada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a Votorantim Cimentos trabalha, hoje a gente tem mais de 80% da nossa energia consumida nas nossas fábricas e todas as atividades são energias renováveis, eminentemente hídricas, né, hidrelétricas, que nós temos já há um bom tempo, e nós agora entramos em parceria com a Votorantim Energia mais outros players de um parque eólico no Piauí, que nós vamos, inclusive, aumentar esse tipo de energia limpa que vem da matriz. Tudo isso para ajudar a gente a reduzir a nossa pegada de carbono como um todo. A gente já tem aqui, né, Marcelo, a matriz brasileira altamente sustentável em comparação com outras, né, nossa matriz elétrica. 82%, né, da nossa energia vem de fontes renováveis. Você está falando aí sobre essa questão de apostar nesse tipo de energia. Eu queria saber de você como é que está a questão do hidrogênio, que parece que é a bola da vez em termos de combustível, né? Vocês têm algum plano para implementar o uso do hidrogênio verde? Então, o hidrogênio depende muito do local para o local. As fábricas nossas de cimento, o hidrogênio nós não utilizamos o hidrogênio nas nossas fábricas ainda, mas estamos monitorando. Isso o mercado deve se desenvolver e a partir do momento que haja uma oferta consistente, nós seguramente vamos adotar. Talvez não na totalidade, mas em parte, aonde for ideal para o arranjo, porque a gente tem que pensar em soluções, Rosana e pessoal, que sejam boas para o arranjo, clusters que busquem arranjos de sustentabilidade. Então, hoje eu posso ter um incentivo maior de usar biomassa ou resíduos industriais, exatamente, por exemplo, remédios, ou processar remédios vencidos, é um dos serviços sociais que a gente tem na economia circular. Então, é uma ressignificação da indústria de cimento que vai ajudar o ecossistema. Tem que se pensar muito em ecossistema e arranjos sustentáveis que não são iguais em todos os lugares. Bom, o grande desafio da nossa indústria também, como das outras, é o que fazer aí com o sequestro de carbono em tecnologias que aí são os Carbon Capture and Storage e os Carbon Capture and Use. A gente está inserido num sistema de inovação mundial, com os maiores players dessa indústria, do segmento, co-investindo em inovações, né? Exatamente para ajudar a gente a acelerar em busca do carbon neutral. Então, já existem uma série de protocolos que a gente vai reduzir a dependência da pegada de carbono em tecnologias que estão um pouco mais próximas de utilizar e aquelas que, de fato, são disruptivas, que a gente também aposta e participa em colaboração. Eu não tenho dúvida que a indústria, o setor, não só de cimento, mas todos os setores carbon intensive, vão buscar um caminho, porque é inegável uma questão de sustentabilidade, não só da sociedade, mas dos negócios. Nós queremos ressignificar a indústria de cimento, trazendo geração de impacto positivo para a sociedade. E aí a gente vai captar, vai coletar e vai se conectar com outras indústrias que vão usar também subprodutos do nosso sistema, nosso novo arranjo produtivo. É um caminho que não tem volta.
E realmente desafiador em termos de inovação, mas é surpreendente quando você pensa, por exemplo, que o saco do cimento, que guarda ali o resíduo do cimento, muito difícil de ser reciclado, você pode utilizar o saco de volta nos altos fornos, né, para produzir mais cimento. Então, você deu um jeito ali naquele resíduo, proporcionando energia. É a coisa mesmo circular que está funcionando na indústria do cimento. Só para a gente dar o tom dessa nossa conversa. Perfeito, está corretíssima. Nós temos também a questão da economia circular que afeta todas as cadeias e todas as indústrias, do plástico até do próprio papel. A Klabin, nós temos um relacionamento na Votorantim Cimento e Klabin há muito tempo e nós temos uma aproximação empresarial institucional que facilita as discussões de inovação conjunta. Nós acabamos de lançar em conjunto para o mercado a primeira solução de o saco de cimento hidrodispersível, ou seja, você nem coleta de volta esse cimento, ele simplesmente nas betoneiras, né, aquelas máquinas que fazem a dissolução e a criação do concreto usando cimento, o saco vai inteiro na betoneira e a gente não precisa lidar com este saco, este resíduo desse saco específico. Para todas as aplicações isso é aplicável? Ainda não, mas para uma grande gama isso já está entrando, já é realidade de mercado e a Votorantim Cimentos é parceira da Klabin nesse sentido. Estamos desenvolvendo e criando uma referência no mercado juntos. Marcelo, eu queria falar com você sobre governança, diretrizes do alto escalão da empresa, aquela sala em que vocês se sentam para discutir os rumos da companhia. Como é que está a participação feminina no conselho de administração? Nós temos aumentado, nós estamos agora com uma nova integrante no Conselho de Administração, ainda é uma única pessoa, mas fruto de um programa de diversidade que nós estamos desenvolvendo desde que eu me juntei ao grupo em 2019, onde nós estamos com metas, inclusive, como você vê nas nossas metas que estão de longo prazo, que estão aliadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é aumentar a diversidade e não só a diversidade de gênero, mas de raça, de LGBTI+, e também da questão de PCDs, contra o capacitismo. As pessoas têm que chegar à nossa empresa em qualquer nível de governança e estarem tranquilas para serem elas mesmas, porque, na realidade, o mundo é colorido, é diverso, e a gente precisa trazer essa decisão para dentro. Então, nós temos nos comitês aumentando agora a participação femininas, né, de pessoas femininas, na diretoria também, ou seja, tem essa jornada de, no mínimo, 25% em 2030 de mulheres em posições de liderança. Nós já temos muitas lideranças de alto escalão. Você sabe que diversidade tem aquele tema bacana, diversidade e inclusão, né? Diversidade é convidar para a festa, inclusão é para convidar para dançar. Então, nós já estamos, de antemão, convidando as pessoas para dançar conosco. Festa vai ser boa e eu acho que vocês não vão se arrepender tendo mais mulheres aí lá no topo da empresa, viu? Porque a Não, gente eu sabe tenho uma fazer as coisas, experiência, né, Marcelo? seguramente, eu tenho uma experiência até nessas agendas de equilíbrio de curto, médio e longo prazo. A mulher, ela tem os soft skills femininos são fundamentais para a gente balancear. Nessas indústrias que são, por história, né, por tradição, lá pelo passado, eminentemente masculinas. Então, a gente está evoluindo e colhendo benefícios incríveis dessa diversidade de pensamento e de decisões. Marcelo, aqui na nossa conversa eu gostaria de introduzir três representantes da Klabin, que agora vão fazer algumas perguntas para você, tá bom? Eu tenho aqui o Carlos Augusto Soares do Amaral Santos, que é do Centro de Tecnologia. Temos também o Gustavo de Carvalho Jaldi, da área comercial. E conosco também o Maicon Ayrton de Souza, que é da área industrial. Aproveito para dar as boas-vindas aos nossos representantes da Klabin. E peço que a primeira pergunta direcionada ao Marcelo seja feita pelo Carlos. A palavra é sua, Carlos. Marcelo, eu gostaria de saber qual a correlação que você faz com relação aos aspectos ambientais, impactos ambientais da indústria cimenteira versus a indústria de celulose e papel. Por exemplo, bags e grids, você comentou da Verdara, né, sobre o aproveitamento de outros resíduos para a produção do cimento. Tem como você fazer uma correlação? Eu sei que a gente, inclusive, está começando a trabalhar com vocês com relação ao aproveitamento dos drags e grids, que isso é um impacto nosso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema.
Carlos, prazer estar te vendo aqui, respondendo uma pergunta sua. A gente tem um relacionamento muito longevo. Como vocês sabem, talvez a maioria de vocês, eu tenho 30 e poucos anos de carreira e somente 2 anos na indústria de cimento e o restante em papel e celulose. Eu acho que cadeias, ou seja, sistemas produtivos, o impacto ambiental ele sempre existe. Então, a matriz de significância, o que é relevante para um setor e para o outro, a questão de emissões de carbono, o setor de floresta plantada na sua cadeia, ele é carbon negative, e o cimento ele é carbon positive, o footprint é positivo, né, no sentido de emissões. Então, essa é uma grande diferença. Como é que a gente pensa? E aí vem mais um exemplo que você comentou, Carlos, que eu estava comentando com a Rosana, que é pensar a indústria conectada. Então, é do resíduo a uma oportunidade. Então, sim, drags e grids são possíveis de se usar nos nossos fornos e nos nossos moinhos, evidentemente, desde que a qualidade deles estejam adequadas, que eu sei que a Klabin trabalha com níveis de residuais de álcali super dentro do que é adequado, a melhor técnica mundial. E a outra coisa é o seguinte, vamos mais além. O cimento, o forno de cimento, ele pode também coprocessar o lodo biológico que existem nas plantas. Isso é uma meta nossa. Nós estamos estudando para qual é a proporção adequada e ideal e as condições para que a gente possa coprocessar. Aí é muito mais, talvez, uma prestação de serviços ambiental do que um ganho energético, porque ele vem com muita água, mas ele também pode ser blendado o máximo que possível, ele é muito difícil de ser blendado na sua totalidade, então a gente traz essa inteligência de setores diferentes, de parceiros como a Klabin, para que a gente possa buscar soluções em conjuntos. Quem sabe no futuro a Klabin também não seja zero resíduos, né, sólidos nas nossas operações. Esse é o caminho e a gente tem muita similaridade. Acho que o recado e a provocação para nós é o seguinte, olhem fora da cerca, beyond o segmento de cada um, né, que trabalha, porque tem muita oportunidade, que às vezes é um problema para um setor, é uma oportunidade para outro. Vamos estar próximos. Mas, Carlos, cada setor tem a sua complexidade, são diferentes e às vezes complementares. Mas obrigado pela pergunta. Obrigado, Marcelo. Muito bem, agora eu peço que o Gustavo faça a pergunta para o Marcelo. Castelli, uma honra, um prazer poder te fazer uma pergunta. Castelli, acho que é indiscutível quão essencial são os produtos, né? Quão essenciais são os produtos que a Votorantim produz, né? Na parte de construção civil, né? Para o desenvolvimento da sociedade como um todo, quando a gente fala de abrigo, de moradia, de infraestrutura, né? E ainda falando no escopo mais brasileiro, o potencial que a gente ainda tem para o business da Voto, nas carências que esse país tem em termos de infraestrutura, déficit habitacional, etc. Mas, ao mesmo tempo, nas cadeias de construção, a gente vê nascer no país modos diferentes de se construir. Então, construção off-site, modulares, que são mais populares em outros países, mas a gente vê nascer aqui. Como é que você vê, Castelli, essa adaptação e a estratégia da Votorantim às inovações que acontecem na cadeias que elas estão inseridas em termos de construção? Como que a sua estratégia conversa com isso e como que a Voto se adapta em termos de inovação para esse novo ambiente, apesar de ser incipiente, que se mostra cada vez mais crescente? Obrigado pela pergunta, Gustavo, super pertinente. Nesse caminho da gente descarbonizar ou reduzir o impacto de carbono na cadeia, é na cadeia de construção. Então, hoje existem muitas perdas dos processos tradicionais construtivos. Então, 30 e poucos % de perdas ao longo dessa cadeia. Então, sim, nós, primeiro, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sempre olhando as megatrends e as coisas que acontecem. Nós somos globais, é uma empresa brasileira multinacional, estamos em 11 países. Países em desenvolvimento e países que já têm um nível de maturidade e uma industrialização muito mais relevante. Então, sim, o que você falou é uma tendência e aqui no Brasil também. Nós temos um conselho de clientes, onde temos todos os grandes incorporadoras e, só para falar aqui do mercado do real estate, também do segmento industrial. Veja, a modulação
métodos construtivos onde você não use somente o método, né? Isso é o caminho. E como é que nós lidamos com isso? Nós lidamos com um sistema de estratégia, uma avaliação de inovação para ligar da estratégia da companhia no curto, médio e longo prazo. Estabelecemos aí territórios e horizontes, né, os territórios, as verticais, como o Bruno fala. Então, alguns dos nossos territórios, métodos construtivos, modularização da construção, uma coisa que a gente chama até em inglês affordable housing, que a gente quer trabalhar como empresa para também começar a assumir um papel de uma incorporadora social, de uma incubadora de ideias que atinge a população de baixíssima renda, porque a Minha Casa Minha Vida, ou a Casa Verde e Amarela, ela atinge somente, ela é dividida em faixas, para que todos conheçam, ela atinge, a grande maioria que tem acesso financeiro é a faixa 2 e 3, a faixa 3 e 4, a faixa 1 e 2, com renda até de R$ 1.800 ou R$ 2.600, não tem parte nessa história. Então, a gente quer, na inclusão, convidar para dançar. Então, a gente quer capitanear institucionalmente um projeto ou projetos de affordable housing. A parede de concreto, que é modular, ela é um sucesso para Minha Casa Minha Vida, ela pode ser feita, e hoje, com tecnologia BIM, com todo esse ecossistema colaborando, nós seguramente vamos nos inserir de uma maneira diferente na Votorantim. Para dar uma ideia, que não tem nada a ver com a construção, o calcário que a gente faz a mineração, que é bom para o cimento, normalmente, quando ele tem alguns contaminantes, como óxido de magnésio, ele não serve muito para o cimento, que ele dá problemas, são elementos não desejáveis para o processo. Ele é ótimo para correção de solo. Nós montamos, e é uma empresa, uma startup, que cresce 2 dígitos de EBITDA e de resultado dentro da AVC, conceito de ambidestria, que se chama Viter. A gente está inserido com o agronegócio. A gente fertiliza, não fertiliza, mas a gente potencializa a fertilidade do solo usando o calcário. Ao invés de a gente extrair o calcário, separar e não fazer nada com ele, mais uma ideia de utilização onde a gente agrega valor para o agro, ou seja, intensidade sustentável. A gente ajuda a produzir mais com menos, de forma recorrente, e por isso a gente não precisa expandir o celeiro brasileiro e preserva-se mais florestas também. Então, é assim, temos territórios, temos uma meta de curto, médio e longo prazo, trabalhamos em inovação incremental, mas muita em adjacências e alguma coisa disruptiva. Tá? Então, assim, absolutamente a AVC, o Team 50, tem que se intitular como uma empresa de building materials, incluindo o cimento, mas talvez não somente cimento. Muito bem, chegou a hora do Maicon fazer a pergunta para o nosso Marcelo Castelli. Olá, Marcelo, um prazer estar aqui com você. E a minha pergunta vai em linha a este nosso cenário, né? Nós estamos saindo de um cenário pandêmico, um cenário difícil, né, no nosso país, no mundo como um todo, e eu gostaria de ouvir de você qual a visão do Marcelo nesse pós-pandemia sob a ótica da inovação. Maicon, obrigado pela pergunta. E, mais do que nunca, inovação que já era essencial, ela tomou uma roupagem dramática. Quando a gente fala de innovability, quer dizer, a inovação suportando os avanços de sustentabilidade, a inovação no jeito de fazer negócios, no jeito de relações humanas. Eu tenho uma visão muito peculiar de que um conceito empresarial de shared value, quer dizer, você criar valor e compartilhar valor com a sociedade. Depois da pandemia, nunca as empresas precisaram ser tão humanas nas suas decisões. Se o cliente já estava no centro das decisões, o cliente, ser humano, e a sociedade tem que estar no centro das decisões tal qual. Isso é uma dinâmica, uma guinada completa que já vinha num pace, vinha numa velocidade e ela acelerou. As adoções de novas tecnologias, segundo estudos de especialistas de McKinsey, por exemplo, nós tivemos uma adoção do mundo digital em uma semana, o equivalente, ou em um mês, equivalente a 10 anos de penetração. Então, muda a história. Só que eu acho particularmente que a gente tem que ser, além de high-tech, high-touch. A gente não pode esquecer do ser humano no centro. Então,
esta é a nova onda de inovação, uma inovação que, como a Rosana comentou, a agenda ESG é fundamental. Muito se fala da questão ambiental, mas a gente tem que buscar uma forma de um desenvolvimento sustentável que a gente tire mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo que estão abaixo da linha de pobreza e mais de 1 bilhão de pessoas da linha da miséria absoluta. Então, como nós, num negócio que é absolutamente, que ajuda a construir infraestrutura, bem-estar social, como é que a gente se posiciona nisso, né? Por isso que a gente participa de uma série de projetos onde a gente tem aluguel social, são CRIs. A gente não vai reformar prédios em conjunto com outros parceiros, por exemplo, uma iniciativa para que a gente possa fazer um aluguel social, o affordable housing está aí. São iniciativas que a gente não faz sozinho. Então, Michael, é assim, para quem não tinha acordado, acorda. Para quem estava andando, corra. Mas para tudo isso tem que ter um belíssimo plano, porque eu não acredito em inovação, eu não acredito na gente sustentar performance, que é curto prazo da organização, e ao mesmo tempo criar progresso, porque performance e progresso cada vez mais são coisas diferentes. A gente tem que ter uma boa estratégia e a gente tem que se definir, nós estamos falando do Inova Klabin, como nós vamos empreender os esforços em inovação, hoje, amanhã e de forma sustentável. Muito bem, já anotei aqui a máxima do Marcelo, mais do que high-tech, você tem que ser high-touch. Vou adotar aí, Marcelo, aqui nos meus discursos. Adota, Rosana, ajuda a gente, porque nós estamos falando de inteligência artificial, estamos falando em machine learning, fazendo uma série de coisas. Coisas que nós não podemos negar, mas os empregos vão mudar. O acesso às oportunidades, como é que a gente inclui, como é que a gente amplia. Então, o high touch vem daí. Todos nós estamos querendo cada vez respostas mais rápidas e mais as famosas balas de prata. E, infelizmente, a gente não tem uma bala de prata porque está na nossa frente. Agora, nós não podemos ter a inação como empresários, executivos, profissionais, estadistas. A gente tem que tomar parte dessa solução e fazer o que a gente pode, né? Pena que o nosso tempo acabou, viu, gente? Eu ficaria tranquilamente aqui horas e horas conversando com esse time brilhante. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui no nosso festival. Agradeço também ao Carlos, ao Gustavo e ao Maicon. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Um beijo para vocês e até mais. Obrigado mais uma vez. Parabéns à Klabin por esse Nova Klabin, que, na realidade, ajuda a disseminar ideias, pontos de vista. Muito bom, um prazer estar aqui. É isso aí, gente. Maravilhosa essa entrevista, né? A participação também dos nossos convidados, para o Marcelo Castelli. E você que está nos assistindo, continue com a gente. Afinal, o Festival Inova Klabin é feito exclusivamente sob medida para você. Até mais.